24 horas. Naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá, e a lua não dará a sua luz. 25 E as estrelas cairão do céu, e as forças que estão no céu serão abaladas. 26 E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. 27 E ele enviará os seus anjos, e ajuntará os seus escolhidos, desde os quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Acompanhando Bezerra de Menezes, Adelino e Jerônimo rumaram para as proximidades do satélite terrestre. Entendendo que as modificações cíclicas se realizam em obediência a leis naturais que visam garantir o progresso de todos, não restava dúvida a respeito de serem, os tempos atuais, aqueles em que a transição se acentuava. O trajeto na companhia do médico amigo era marcado pelas emoções do encontro recente com aquela que tanto amor derramava em favor da humanidade. Quebrando o silêncio natural, Jerônimo tocou o assunto: querido paizinho, como interpretar as lágrimas espontâneas que, quais pérolas de cristal, escorriam pela face da mãe devotada? Poderia a angústia residir no coração puro de um ser tão superior? Tocando-lhe o ombro com carinho, Bezerra respondeu: sabe, meu filho, uma das mais belas demonstrações de amor verdadeiro é sofrer pelo outro, mesmo que tal sofrimento esteja acompanhado pela serenidade dos que sabem que o outro necessita sofrer para despertar. O esforço de um pai para salvar o filho que ama não dispensa, muitas vezes, o recurso drástico da amputação do membro apodrecido para garantir a sobrevivência do corpo. No entanto, por mais que se alegre por estar salvando a vida do filho, isso não impede que o pai sofra por sabê-lo mutilado a partir de então. Por isso, quanto mais cresce o amor verdadeiro no coração das almas, mais elas entendem as necessidades dos semelhantes e mais sofrem por seus destinos infelizes, sobretudo por compreenderem que, pela indiferença, pelo descaso, pela irresponsabilidade deles mesmos, elegeram a coroa de espinhos, aumentando o peso da própria cruz. Estamos nos acercando do satélite terreno onde, por graça da misericórdia, já se encontram recolhidos todos os seres que, até este momento, retirados do campo magnético e psíquico diretamente ligado aos homens, ceifam os frutos dolorosos decorrentes de longos séculos e até mesmo de milênios de sementeira indiferente. Não obstante, tais destinos poderiam ter sido esculpidos de outra maneira, uma vez que não lhes faltaram informações, conselhos, demonstrações e alertas para que trilhassem a estrada reta, evitando o rosário de lágrimas das trilhas tortuosas. Observemos como estão nossos irmãos de humanidade, compelidos a viver encerrados em um corpo celeste como a lua, no aguardo do traslado para a casa nova que se aproxima. O ambiente espiritual da lua estava transformado pelo constante abastecimento de entidades retiradas das esferas vibratórias ao redor do núcleo rochoso da Terra. Por isso, seu clima psíquico era lastimável. Multidões em movimento de manadas animalescas se atritavam, agarrando-se aos antigos vícios e condutas que caracterizavam seus interesses comuns. Violência e perversidade se conjugavam no entrechoque do ódio, do desejo do mal, da revolta e do crime. Compostas em sua maioria por espíritos impuros, aqueles cujas características predominantes são o desejo do mal, a indiferença ao bem, a inclinação para todos os vícios e o combate às virtudes, tais multidões se nutriam dos defeitos que as faziam algozes de si próprias. Inconformadas com o afastamento compulsório do ambiente terreno de onde julgavam que jamais seriam banidas, estas entidades se hostilizavam mesmo quando pareciam estar unidas pelo pavor do desconhecido. Aquelas almas sabiam, no íntimo, que algo muito grave lhes ocorria, e o temor do futuro lhes repercutia nas condutas desesperadas. Seres monstruosos, animalescos, tirados das entranhas da terra, como que libertados de cadeias lodosas, se arrastavam, asselvajados, confusos e violentos diante da nova condição. Calor e frio, escuridão e luz intensa promoviam as modificações extremas nas sensações físicas e psíquicas no âmago de todos. Entidades menos atrasadas,
pertencentes a outros graus de evolução que não o dos espíritos impuros, também fugiam dos ataques de seus irmãos em sofrimento, migrando para outras regiões do satélite estéril, como andarilhos aterrorizados que nunca houvessem encontrado um pouso seguro. Por toda parte a desolação e do desespero, sem portas para a fuga através do suicídio, da morte deliberada, do enlouquecimento. Em verdade, a loucura já se havia instalado no seio de cada um deles, alienação vivida consciente ou inconscientemente, sem que se encontrasse uma medicação paliativa aos efeitos angustiosos. Ao longe, nascendo no horizonte lunar, o planeta azul, o berço generoso que tanto sofrera com os ataques da ignorância, que tanto suportara o peso explorador daqueles indiferentes espíritos, nele tendo assumido corpos destinados a serem instrumentos para a evolução da alma, mas não haviam feito do que se empenharem num domínio destrutivo, como um filho que, desejando mais do que o leite materno, cravasse os dentes no seio que o alimentasse para dele arrancar a própria carne, indiferente ao sacrifício da mãe generosa. Magnatas ególatras, governantes corruptos, ditadores despóticos, líderes religiosos indignos, conquistadores ambiciosos, magistrados venais, cientistas doentes da inteligência, homens e mulheres inferiorizados pelos hábitos pecaminosos de sua vida pessoal, por toda parte se viam assustados na companhia de outros seres ainda mais grotescos. Haviam sido os gozadores do mundo, os que conquistaram as recompensas terrenas, os que cultivavam o bezerro de ouro que, finalmente, encontravam-se no reino que tanto lhes havia seduzido. Observando as tristes realidades que emanam de tais seres, falou Bezerra, interrompendo as observações, poderemos supor que estejam esquecidos da misericórdia do universo. Vendo-os assim, como alucinados em debandadas sem rumo, o coração que ama se condói até as mais profundas fibras. No entanto, estamos presenciando a amputação para garantir-se a vida e o crescimento da alma. Imaginemos que aí estejam nossos amigos, nossos companheiros de muitas vidas, nossos irmãos de ideais, nossos parentes equivocados, nossos algozes, nossos perseguidores, mas também aqueles a quem amamos como carne de nossa carne. Não lhes parece doloroso presenciar esses momentos de destruição para a reconstrução? Inegavelmente, tanto Adelino quanto Jerônimo guardavam idêntica impressão, percebendo em si mesmos a dor por verem tanta crueldade no meio dos cruéis sem, contudo, entregarem-se aos esgares das emoções desajustadas. Respondendo à pergunta de Bezerra, Adelino considerou: as angústias, quando vividas em nós, parecem não nos fazerem sofrer tanto quanto as angústias que sentimos ao vermos nossos irmãos sofrerem ainda mais sabendo que poderiam tê-las evitado. No entanto, doutor, não seria possível que os homens, ainda agora, pudessem algo fazer para que não estivessem aqui nesse infeliz destino? É nisso que estamos empenhados. Todos os espíritos disponíveis na Terra, neste instante, se multiplicam para a implantação do reino de Deus no coração das criaturas. Nesse mesmo momento, filhos, almas dos dois lados da vida se desdobram para fazer acordar para o bem o pensamento dos indiferentes, para tocar a sensibilidade dos filhos de Deus no sentido de escolherem o bom combate, atacando as mazelas íntimas que têm trazido para cá todos estes infelizes. Culminando a obra da evolução dirigida pelo amor do Cristo, um sem número de homens e mulheres no mundo de carne se empenham na difusão da mensagem renovadora, em todas as crenças da Terra. Mesmo fora delas, o pensamento livre tem produzido fóruns de debates e conscientizações variadas para que, com as armas do bem e da paz, se edifiquem novos conceitos na consciência dos povos. Inspirados por seus tutores invisíveis, muita gente gasta os próprios recursos materiais na multiplicação da mensagem edificante, sacrificam seus interesses e suas necessidades na faina e cooperar, como luminosos agentes encravados no mundo escuro e violento, visando humanizar a própria humanidade. Meios de comunicação variados transportam o chamamento, como o resultado do progresso tecnológico propiciado por Jesus para que, antes do final dos tempos, o seu Evangelho, a Boa Notícia,
fosse pregada como um chamamento amistoso por toda a terra. Somente depois disso é que não seria mais possível improvisar medidas salvadoras. Estamos no término desse ciclo, meus filhos, tentando multiplicar em tempo as informações da consolação celeste para que os fiéis adeptos da verdade lhe correspondam ao chamado, não por imaginar que estão fazendo um favor a Deus, mas, sim, por entenderem que estão aceitando as medidas indispensáveis para a salvação das próprias almas. Imaginemos um médico que, conhecendo o mecanismo da propagação de uma doença, se esforçasse para convencer uma comunidade atrasada da necessidade de lavar as mãos para evitar o contágio. Sem entendimento dos processos de contágio nem da existência de micro-organismos invisíveis que se transmitem por contato, a maioria julgaria alucinado e sem sentido o esforço daquele homem, aparentemente sem qualquer fundamento. É que a lógica da ignorância claudica nela mesma e a si própria se vitima. Então, malgrado os esforços do médico amigo, que não dispõe de tempo para provar suas teses ou seus alertas, os sábios, os doutos, os inteligentes e arrogantes o ridicularizarão, no que serão seguidos pela maioria dos ignorantes que, sem base nem consciência, prefere adotar para si as opiniões dos que julga detentores do saber. No entanto, os mais simples e de boa fé que, observando a sinceridade do médico, aceitam adotar as condutas profiláticas protetivas, mesmo sem lhes compreender o mecanismo mais profundo, deixarão de passar pelas agruras do contágio e da morte, enquanto verão perecer os sábios, doutos, inteligentes, arrogantes e gozadores, porque não se dispuseram a adotar condutas tão simples como a da lavagem das próprias mãos. Depois de contaminados, poderão lavar as mãos tantas vezes quantas desejarem, mas isso já não será capaz de evitar-lhes a morte. Já terá sido tarde para acreditar nos avisos e, então, lastimarão a triste escolha do orgulho presunçoso, da arrogância do falso saber, da egolatria exacerbada. As coisas mais simples, meus filhos, costumam ser as mais difíceis de se entender e de se fazer. Recordemos do mito do paraíso perdido. Fala-nos a Escritura que Adão e Eva tinham todas as facilidades garantidas. Sua única tarefa era evitar a prática da uma só conduta. Querem mais simples? Deveriam abster-se, deveriam obedecer, deveriam evitar. Mas como nos ensina a passagem simbólica, foi justamente isso que não fizeram. Quando tinham a garantia do paraíso de delícias sem nenhum gasto de energia, preferiam trabalhar para perdê-lo. Isso contraria até mesmo a lei do mínimo esforço. Essa é a seleção feita pelas criaturas quando, ao invés de modificarem seu caráter, dão mostras de que são insubmissas e arrogantes, desconsiderando todos os alertas como coisas sem sentido, porque não desejam modificar suas rotinas. Não resta à lei do universo, então, outro caminho senão apresentar-lhes o fruto de suas deliberações. Para os que estão aqui, que já tiveram a sua oportunidade e não a aproveitaram, o tempo de acertar e errar chegou ao fim nesta etapa evolutiva. Precisam, agora, receber o fruto de suas escolhas para que aprendam a eleger melhor daqui para diante. Fazendo uma pequena pausa, enquanto olhava para a superfície da lua com o olhar entristecido, mas sereno, Bezerra esperou alguns segundos como se divisasse mais longe e, por fim, continuou, mas os seres que ainda estão na Terra, valendo-se das oportunidades do tempo no grande relógio da eternidade, aquele que reduz séculos a horas, décadas a minutos e anos a segundos, podem ainda contar com alguns segundos para tentarem reverter a inferioridade pelo cultivo dos valores da nova humanidade com ânimo sincero, com arrependimento pelos erros cometidos, com esforço de superação de si próprio, evitando tanto o estágio preparatório na Lua como também a transferência para o outro destino que, por suas peculiaridades, é bem mais doloroso e exigente do que o próprio estágio lunar. Surpresos com a revelação da existência de algo pior do que aquele que tinham sob os próprios olhos e que os feria até as fibras da alma, Jerônimo indagou: como assim, doutor? O que o senhor quer dizer com destino bem mais grave? Porventura haverá coisa pior do que o que estamos vendo? Foi então que, enlaçando seus dois acompanhantes,
Bezerra tomou um rumo na direção do cosmos enquanto ia conversando acerca do futuro. Filhos, agora vocês entenderão o porquê das lágrimas da mãezinha querida. Se as providências da misericórdia já estão sendo atendidas com o afastamento dos espíritos mais endurecidos do ambiente terreno, não imaginem que a Lua seja o porto definitivo, o destino final de tais entidades. Trata-se de medida preparatória de adestramento pela dor cuja finalidade é apartar o que precisa ser transferido para o alvo final. Observem ao longe, aquele ponto bem à nossa frente. Apontou Bezerra na direção de peculiar corpo celeste que, de imensas dimensões, devorava distâncias na velocidade vertiginosa dos astros massivos, em obediência a órbitas desconhecidas dos mapas solares. Não é prudente que nos acerquemos muito mais porquanto já daqui de onde estamos, recebemos o impacto desagradável de suas emanações primitivas, carregadas de um magnetismo inferior. Os dois companheiros de Bezerra estavam em mutismo insofreável. Trata-se de mundo conhecido das lendas antigas como o portador da destruição, causador de traumas geológicos e mudanças bruscas na estrutura magnética elétrica da Terra, isso sem falar no caos civilizatório que, em todas as suas aproximações, sua influência provocou. Apesar disso, a sua aproximação é vista como um grande benefício para o aceleramento das mudanças. Ainda que nesta distância da órbita terrena, suas magistrais dimensões e a grandeza de seu campo magnético psíquico já se fazem sentir ao longo de sua trajetória, chegando aos homens bem antes de que sua massa se faça visível aos olhares aterrados. Sua presença energética desperta-nos que eles são afins às emoções grotescas, às práticas mais vis pelos vícios que alimenta, das baixezas morais que estimula porque, primitivo, como disse, tal orbe emite esses sinais que se conectam com os se lhe assemelhem em vibrações e desejos, alimentando-os com seu psiquismo, fortalecendo-os nos desejos e nas práticas inferiores. Precedendo-lhe a influência magnética e gravitacional que se avoluma, observa-se, há décadas, a piora dos padrões emocionais do planeta, o avolumar das crises sociais, dos crimes hediondos, das leviandades nos costumes, agora acrescidos das modificações climáticas, da surpreendente e inesperada variação do magnetismo planetário com modificação da posição dos polos da Terra. Fenômenos inusitados confundem a mente dos homens de ciência, cheios de teorias e cegos para a verdade. Várias instituições científicas estão informadas da aproximação desse corpo massivo, mas, por prudência ou por receio de se ridicularizarem, não se dispuseram ainda a reconhecer a emergência que se abate sobre toda a humanidade, preferindo adotar condutas contemporizadoras ou, até mesmo, procurando preparar as pessoas empregando recursos subliminares com filmes, reportagens, documentários de desastres, tratando do assunto de maneira ficcional. Gradualmente, porém, a influência gravitacional desse corpo planetário vai apertar seus laços sob os demais planetas do Sistema Solar, demarcando a sua trajetória com as naturais consequências de sua presença intrusa e gigantesca, aproximando-se do nosso Sol. Este é o corpo celeste que, como um ímã poderoso, separará a limalha de ferro pelo poder que já exerce, e exercerá, ainda mais, sobre o que tudo o que se sintonize à sua vibração. Homens e espíritos no mesmo padrão serão por eles reclamados como um patrimônio que lhe pertence, liberando a Terra para novas etapas de crescimento e evolução. Talvez venha a ser confundido por muitos com um cometa, com um astro que se chocará com nosso planeta, com um mensageiro do mal pelo medo e aflição que provocará. Outros se valerão dele para atormentar seus irmãos de humanidade, tentando arrancar-lhes os últimos materiais que possuam. Mal intencionados se valerão de tal presença no céu para apregoar o fim do mundo, levando caos aos mais ingênuos e despreparados. Marcada por eventos cataclísmicos datados de milênios, a humanidade sentirá a aproximação do novo ajuste de contas e cada qual saberá dizer se, no fundo de si mesmo, fez o que deveria ter feito para a modificação de suas vibrações. Por fim, a aproximação maior provocará as alterações geológicas,
climáticas e energéticas que promoverão a depuração da humanidade pelo perecimento de muitos e pela separação das almas. Para ele serão levadas aquelas que já se encontram estagiando na superfície do satélite lunar. Batizado desde a antiguidade com diferentes nomes, tais como Nibiru, Marduk, Hercólubus, pela ciência chamado de Planeta X, também apelidado de astro higienizador ou Chupin pelos espiritualistas de diversas vertentes, este é o mundo novo, mundo em formação dotado de uma humanidade primitiva que precisa de irmãos mais capacitados, treinados no aprendizado terreno que a ajudará, acelerando a sua evolução. E enquanto fazem isso, desbastam as próprias arestas ao conviver com as asperezas de um planeta primitivo e rústico que lhes fornecerá as oportunidades para lições novas de disciplina e transformação. É por isso que Maria chorava como viram. Se o sofrimento da lua é apenas expansão da maldade dos que nela foram congregados, nenhum deles imagina o que os espera em um mundo novo como esse, sofrimento que compunge o sentimento dessas almas superiores, que tudo fizeram para adiar o trágico encontro dos maus com seus próprios destinos. É da lei que a sementeira é livre, mas a colheita, obrigatória. Os dois ouvintes estavam atônitos. Ao longe divisavam um grande corpo celeste avermelhado pelos gases que o envolviam, com um tamanho imenso para os padrões terrenos e que, como Bezerra afirmava, era dotado de uma atmosfera fluídica primitiva, que já se podia sentir mesmo estando a milhões de quilômetros de distância. Como haveria de ser árdua a vida naquele corpo celeste? Pensavam em silêncio. Interessado em maiores informações, Adelino perguntou: poderíamos visitar a superfície desse orbe? Sem perda de tempo, Bezerra respondeu: os cuidados que precisaríamos adotar na realização de tal empreendimento exigiriam um esforço e um tempo de que não dispomos neste momento, sobretudo porque não é interessante perturbar nossos irmãos de humanidade com descrições deprimentes e chocantes acerca das condições evolutivas embrionárias que marcam a superfície de tal orbe primitivo. É suficiente para os nossos objetivos que nos conduzem e informarmos aos nossos irmãos de humanidade de que esta é a hora definidora de suas vidas. Que a aproveitem da melhor forma para que não acabem mudando de casa. Que não percam tempo na transformação decisiva de suas tendências mais profundas porque, pelo tamanho do planeta que estão observando, não faltará espaço para boa parte dos 30 bilhões de espíritos que, encarnados ou desencarnados, estagiam na Terra ou em seus níveis vibratórios. No entanto, poderíamos nos aproximar, assimilando as energias densas que visam a plasmácia perispiritual indispensável, caso nos interessasse um aprofundamento na apreciação de suas peculiaridades para a descrição futura. Mas lá os corpos guardam similitude com os dos homens da Terra. Bem, em toda parte, a humanidade que habita os diversos mundos se estrutura de maneira semelhante, sem que isso signifique de maneira igual. Nos mundos superiores, as formas são mais belas e elaboradas, não havendo um meio de comparação com as formas terrenas ou com seus conceitos estéticos. Quanto mais elevados são os seres, mais predominam as suas características íntimas sobre a sua forma exterior. Quanto menos avançados são eles, mais se vêem presos a corpos densos para a difícil elaboração das experiências, eclipsados em algemas de carne e ossos de onde só conseguem se ausentar por efeito do sono ou da morte. Aí também os corpos são constituídos de maneira muito semelhante aos humanos da Terra. No entanto, não possuem a beleza que a harmonia biológica já conseguiu edificar no funcionamento quase perfeito de todos os tipos e sistemas na Terra. Corpos rudes, primitivos, com cérebros ainda em desenvolvimento no atrito das formas serão modelados para que o instrumental do pensamento possa expressar a intensa riqueza de ideias de que são portadores os novos membros. A hostilidade dos elementos atmosféricos auxiliará nos esforços da sobrevivência para o estímulo ao raciocínio na superação de tais obstáculos. A reminiscência de uma sociedade mais avançada ajudará os novos moradores na construção de embriões de comunidades nas quais tentarão reproduzir as instituições do planeta que deixaram. Talvez edifiquem monumentos de pedra em homenagem aos seus antigos amigos e ao paraíso que perderam,
cuja lenda provavelmente criarão para explicar aos amigos do mundo novo como que é que foram parar lá e por que motivos foram condenados ao degredo. No entanto, terão braços, pernas, força física, necessidades básicas para a sobrevivência, em corpos que só encontramos paralelo nos fósseis da nossa Terra, que atestam a evolução da forma humana. A humanidade terrena que for exilada para lá se transformará no elo perdido na estrada evolutiva dos seres que o habitam, porquanto antes de sua chegada, o primitivismo morfológico predominava na longa edificação das formas. Depois de aportarem ao destino, os recém-chegados levarão um modelador diferente para as formas, que passarão a progredir para corpos mais bem torneados, melhor elaborados, produzindo uma figura com feições mais delicadas. Sob o esforço sucessivo de infindáveis reencarnações, melhorarão as formas pela imposição de sua nova estrutura perispiritual sobre a matéria obediente, além de receberem o impulso dos espíritos superiores que, conduzidos pelo mesmo Cristo, ali operam para forjar os novos futuros para os irmãos de humanidade. Grande laboratório de formas em busca de modificações de almas, esta casa do Pai continuará, ela também, sob a administração cósmica do Divino Mestre na condução do rebanho que, desde os longínquos tempos, recebeu de Deus com a tarefa de encaminhá-lo ao crescimento espiritual na escola do universo. E com o Senhor bem o realçou nas passagens que chegaram aos dias do presente, do rebanho que o Pai lhe houvera confiado, nenhuma ovelha se perderia. Não se trata, pois, de uma derrocada moral realçando a incapacidade pedagógica do amigo celeste. Trata-se de um curso de aprendizado rápido, de depuração intensa, de amadurecimento contínuo graças ao qual Jesus conseguirá fazer com que despertem para a verdade e, dessa forma, almejem regressar um dia ao planeta azul de onde foram retirados, milênios antes. Silêncio e inflexível em sua trajetória determinada, fluía o corpo celeste com as suas peculiaridades gasosas projetando-se por seus lados, qual cometa que desprendesse os gases durante seu deslocamento na aproximação com o sistema solar. As imagens eram mais fortes do que todas as palavras e, por isso, os três se mantiveram na observação à distância, meditando na sabedoria das leis do universo que se valem das próprias limitações das criaturas para, daí, retirarem os materiais para o progresso delas mesmas. Esperança, antes do sofrimento. Convite, antes da separação temporária. Suor, antes que só restassem lágrimas de arrependimento. Luz do espírito para combater as novas trevas da matéria. Assim agia a solicitude superior, tentando amparar todos os alunos da escola da vida. Era a concretização do momento sublime da grande transição, conforme mencionado em tantos textos religiosos por milênios afora, como também constante da última pergunta de O Livro dos Espíritos: o reino do bem poderá um dia realizar-se na Terra. O bem reinará na Terra, quando, entre os espíritos que vêm habitá-la, os bons predominarem sobre os maus, então eles farão reinar na Terra o amor e a justiça, que são a fonte do bem e da felicidade. Pelo progresso moral e praticando as leis de Deus é que o homem atrairá para a Terra os bons espíritos e afastará os maus, mas os maus só a deixarão quando o homem tiver expulsado de si o orgulho e o egoísmo. A transformação da humanidade foi anunciada e é chegado o tempo em que todos os homens amantes do progresso se apresentam e se apressam, porque essa transformação se fará pela encarnação dos espíritos melhores, que formarão sobre a Terra uma nova ordem. Então, os espíritos maus, que a morte vai retirando a cada dia, e aqueles que tentam deter a marcha das coisas, serão excluídos da Terra porque estariam deslocados entre os homens de bem dos quais perturbariam a felicidade. Eles irão para mundos novos, menos avançados, desempenhar missões punitivas para seu próprio adiantamento e de seus irmãos ainda mais atrasados. Nessa exclusão de espíritos da Terra transformada não percebeis a sublime figura do paraíso perdido? E a chegada à Terra do homem em semelhantes condições, trazendo em si o germen de suas paixões e os traços de sua inferioridade primitiva, a figura não menos sublime do pecado original? O pecado original, sob esse ponto de vista, se refere à natureza ainda imperfeita do homem,
que é, assim, responsável por si mesmo e por suas próprias faltas e não pelas faltas de seus pais. Todos vós, homens de fé e boa vontade, trabalhai com zelo e coragem na grande obra da regeneração, porque recolhereis 100 vezes mais o grão que tiverdes semeado. Infelizes aqueles que fecham os olhos à luz. Preparam para si longos séculos de trevas e decepções, infelizes os que colocam todas as suas alegrias nos bens deste mundo, porque sofrerão mais privações do que os prazeres de que desfrutaram. Infelizes, principalmente, os egoístas, porque não encontrarão ninguém para ajudá-los a carregar o fardo de suas misérias. São Luís. 43. O que fazer para se salvar? Certamente que a salvação deve fazer parte das buscas daqueles que, encontrando-se na terra com a noção da mortalidade do espírito, sabem que a vida é uma oportunidade de crescimento. Somente o aluno absolutamente irresponsável frequenta uma escola sem compromissos com os exames regulares ou com a possível reprovação ao final do período. Para indivíduos que não tenham despertado para os sublimes deveres escolares do espírito encarnado, certamente que o despreparo e a indiferença os conduzirão ao mundo novo. No entanto, para todos os demais estudantes da alma para os quais a vida e a terra são a matrícula da escola do aperfeiçoamento, as preocupações com o sucesso ou o fracasso ao final do período devem incomodar de acordo com a sua maturidade no entendimento da importância da evolução. Aos que vão à escola porque a veem como um dever que lhes foi imposto por seus genitores, sem vontade própria no aprofundamento dos ensinamentos, desinteressados no cumprimento ou na repetição das lições não aprendidas, imaginando que conquistarão notas através da fraude no momento do exame, copiando de colegas mais esforçados. Aos que frequentam as aulas com a indiferença dos que são levados pelos dias e meses, esperando com ansiedade o momento das férias. Fazem lições, copiam cadernos, mas sem o prazer de quem estuda com afinco. Não imaginam que a escola os está preparando para a vida adulta e, assim, não veem muito sentido nas tarefas e exercícios aos quais se submetem, mais por rotina que por satisfação. Decoram os livros e, graças a uma conduta mecânica, mesmo sem compreenderem o âmago das coisas, conquistam as notas por responderem as mesmas palavras que ouviram dos mestres. Por fim, aos que vivem a escola como se fosse o pão de suas vidas, que desfrutam cada ensinamento, que se encantam com as descobertas da ciência, as maravilhas da matemática, as regras do bom falar e do bem escrever, as noções variadas que lhes vão sendo transmitidas por pessoas mais capacitadas. Alunos que não se contentam com o currículo mínimo que a escola oferece e que, interessados, esmiuçam livros, pesquisam por conta própria, realizam lições não solicitadas pelos mestres e se destacam não pelas notas excelentes que conquistam, mas, sim, por serem exemplos de devotamento e por transformarem em prazer aquilo que aos outros alunos pesa como um dever, como um castigo ou como uma farra. Se a reprovação pode rondar o imaginário destes 3 últimos tipos de alunos, para o que vê a escola como um prazer de aprender nada o intimida, nada o atormenta, nada o assombra, porque ele sabe que a aprovação final lhe é garantida pelo efetivo aprendizado e não pelos mecanismos artificiosos de pesos, contas e notas segundo algum critério aleatório da pedagogia dos homens. O bom aluno não teme os exames, não tem receio de professores, não se atormenta com lições de casa, não aborrecem com exercícios extras nem está fixado na competição por notas. Deseja saber e se encanta quando aprende o funcionamento das coisas, desvenda o mistério do mecanismo biológico, compreende o porquê de certas fórmulas matemáticas. Plenamente em harmonia com a natureza racional que o empurra para o aprendizado, vive como o interessado filho do Pai, aquele que é a soberana inteligência do universo. Então, cumpre com prazer os ditames dessa filiação celeste, encantando-se com cada lição que o leva a entender melhor a vontade do Criador. Ao contrário, os maus alunos pouco se interessam em corresponder aos esforços daqueles que os sustentam na aula, que lhes pagam o estudo, que lhes fornecem material, lanche e oportunidade de crescimento. Malbaratam os esforços dos genitores fazendo-os gastar seu tempo, seu dinheiro,
seus sonhos e suas vidas, atirando na lata do lixo todas as oportunidades recebidas sem aproveitá-las adequadamente, em seu próprio benefício. Então, nas horas de avaliação final como as que a Terra e os seus habitantes estão vivendo, duas classes de alunos não precisam se preocupar com os destinos, porquanto suas condutas já os definiram indubitavelmente: os alunos irresponsáveis, indiferentes, farristas, gozadores, maldosos, dilapidadores do patrimônio do pai, destruidores da escola já definiram o destino para o mundo novo que os aguarda. Os alunos dedicados, aplicados no prazer de aprender, de se aperfeiçoarem, de cooperarem com os mestres para fazer valer cada linha dos ensinamentos, melhorando todos os dias com a vivência das lições aprendidas, generosos companheiros dos professores, estudantes valorosos e entusiasmados com a vida, aqueles que representam os seres idealistas a serviço das causas da humanidade, que enfrentam as lições sem resmungos, sem queixas, que agradecem o esforço de seus tutores, que se devotam no cumprimento de seus conselhos e trabalham sem dar trabalho, estes já estão matriculadas nas novas etapas evolutivas no novo mundo. O problema é a definição do destino dos alunos intermediários, aqueles que se localizam entre esses dois extremos e que, certamente, correspondem à maioria dos encarnados que já não são tão maus alunos, mas estão conscientes de que não se dedicaram à escola como deveriam. Todos desejam a aprovação final, mas, estando a escola nos períodos finais que antecedem a apuração dos valores, como reverter a situação ou conquistar merecimentos que possam ajudá-los na definição favorável do destino, afastando o risco da reprovação. Como fazer para, contando com a complacência da misericórdia, obter ao menos uma autorização provisória para a matrícula para o novo ano ainda na escola terrena? Essa é a angústia da maioria dos estudantes, dos seres humanos que, nesta escola do mundo, sabem que não foram os melhores alunos, apesar de também não terem feito, segundo supõe, nada grave que faça merecer a mudança de escola. Serei capaz de alcançar a salvação? Pergunta-se o indivíduo mediano quando pensa nas questões intrincadas da seleção entre joio e trigo. Vivi de maneira leviana todos os meses de aulas. Serei capaz de demonstrar ter aprendido o suficiente para estar entre os que poderão ser alunos na mesma instituição educacional no ano que vai se iniciar? Onde devo concentrar meus esforços neste último momento de estudo, antes dos exames finais? Onde encontrarei estabelecidos com clareza os critérios que me ajudem a escolher caminhos seguros de transformação? Será que se doar todos os meus bens conseguirei uma tolerância da diretoria para uma nova chance na Terra? Se eu fizer um testamento, se me ajoelhar e realizar as penitências que os religiosos me recomendarem, conseguirei sensibilizar as autoridades escolares? Se eu rezar todas as rezas, se frequentar todas as cerimônias, se bater no peito confessando minhas culpas e me arrepender do mal que fiz, será que conseguirei permanecer no novo mundo no qual a Terra está se transformando? Todas estas perguntas fazem parte das angústias de muitos que, conhecendo com clareza os próprios equívocos, não estão seguros acerca da possibilidade da aprovação. Mesmo aqueles que se julgam bons porque deram coisas ou que fizeram coisas meritórias, mas para conquistar os prêmios do mundo, ou que se acostumaram a rotinas sem profundidade, carregam a consciência mesclada de dúvidas ou incertezas sobre o destino que os espera porque, lá no mais profundo de suas almas, sentem que a salvação não depende essencialmente dessas coisas. Mas então, onde encontrarei? Pergunta você, querido leitor, o caminho a seguir para compreender a essência que nos permite almejar a condição de escolhido, garantindo a salvação nesta transição que se acelera. Recorde algumas frases que, como um aluno da escola da vida na Terra, certamente já escutou de seu diretor espiritual: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não seria a palavra imprecisa e pobre deste que lhe escreve a chave para a compreensão dos caminhos da salvação. Eles já estão delineados há muito tempo, quando a escola Terra abriu suas portas para um novo ciclo de ensinamentos mais luminosos e enriquecedores, quando o próprio diretor foi à sala de aula estar com os alunos e ajudá-los nas lições, mostrando como se faz. Então,
se pesa em seu coração a dúvida sobre estar no rol dos escolhidos ou de como proceder para que nele possa figurar, voltemos às velhas lições ofertadas pelo nosso amorável diretor. Não se enfadonhe em lê-las com atenção. Pode ser que você já as tenha ouvido, mas, de verdade, se as tivesse escutado e entendido, certamente não teria as dúvidas que o atormentam a respeito do destino que o espera. Se já as tivesse assimilado, não teria dúvida acerca da salvação. João 12, 42 a 50. 42. Contudo, muitos das próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga. 43. Porque prezaram mais a glória que vem dos homens, do que a glória que vem de Deus. 44. Clamou Jesus, dizendo: Quem crê em mim, não crê em mim, mas naquele que me enviou. 45. E quem me vê, vê aquele que me enviou. 46. Eu que sou a luz, vim ao mundo a fim de que todo o que crê em mim, não permaneça nas trevas. 47. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque não vim a julgar o mundo, mas a salvar o mundo. 48. Quem me despreza e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue, a palavra que falei, essa o julgará no último dia. 49. Pois eu por mim mesmo não falei, mas o Pai que me enviou, esse mesmo me tem prescrito o que devo dizer e o que devo falar. 50. Eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Aquilo, pois, que eu falo, falo como o Pai me tem dito. Escutar e conhecer os ensinamentos do Cristo sem lhes prestar atenção significa desprezar as orientações do diretor da vida acerca de como são as regras de aprovação dos exames e, então, a nota ruim que obtiver não será fruto da maldade dos professores e, sim, do descaso do aluno indiferente, que não conseguiu conquistar a nota da aprovação. Não penetre no caminho religioso escolhido como quem vai ao passeio ou à festa, bem vestido, mas indiferente. Não aprender a lição por não praticá-la significa desperdiçar a oportunidade. Lucas 21, 29 a 36. 29. Propôs-lhes uma parábola: vede a figueira e todas as árvores. 30. Quando começarem a brotar, sabeis por vós mesmos, ao vê-las, que o verão está próximo. 31. Assim também vós, quando virdes acontecerem estas coisas, sabeis que está próximo o reino de Deus. 32. Em verdade vos digo que não passará esta geração, sem que tudo se cumpra. 33. Passará o céu e a terra, mas não passarão as minhas palavras. 34. Guardai-vos, para não suceder que os vossos corações fiquem pesados com o excesso no comer e no beber e com os cuidados desta vida, e que aquele dia venha sobre vós de repente como um laiço. 35. Pois há de vir a todos os que estão sobre a face da terra. 36. Vigiai, porém, em todo o tempo, orando para que possais escapar de todas estas coisas que hão de acontecer, e para que possais manter-vos na presença do Filho do Homem. Quando os sinais se tornam tão claros, como a natureza demonstrando as realidades decisivas através de todas as transformações que apontam para a aproximação de tão importantes mudanças, chega a hora de o aluno fazer um balanço de como está a sua situação escolar e se não lhe seria mais adequado aprofundar-se em matérias que mais pesam no cômputo dos exames finais visando a aprovação. E que matérias seriam estas? A espiritualização é indispensável. Tratar de não turbar a mente e o coração com os excessos materiais, aqui simbolizados pelo muito comer, pelo muito beber, além de não se iludir com os cuidados desta vida nas suas buscas materiais infindáveis e avassaladoras, porquanto todas estas coisas são laiços, armadilhas que prendem ao mal e impedem o prosseguimento no novo mundo. A todos os seres humanos chegará a hora do exame, sem exceção. Por tal certeza, esteja com a bagagem leve, pronta, vazia das coisas do mundo para que a avaliação redunde em uma aprovação decorrente do predomínio das coisas da alma sobre os cuidados da matéria e os vícios dela decorrentes. Mateus 24, 45 a 51. 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, ao qual o seu senhor confiou a direção da sua casa, para que a tempo dê a todos o sustento? 46. Feliz aquele servo a quem o seu senhor,
quando vier, achar assim fazendo. 47 E em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. 48 Mas se aquele servo, sendo mau, disser no seu coração, meu senhor demora-se, 49 E começar a espancar os seus companheiros, e a comer e beber com os ébrios, 50 Virá ao senhor daquele servo um dia em que este não espera e na hora que não sabe, 51 E cortá-lo-á pelo meio e pô-lo-á com os ímpios, ali haverá o choro e o ranger de dentes. Se você está no mundo, tem uma incumbência na condição de servo fiel, a de auxiliar a todos os que o rodeiam, de velar da melhor maneira pela casa que lhe foi confiada, seja como chefe de família, como patrão, como governante, como funcionário público ou profissional de qualquer trabalho. Então, se estiver a postos cumprindo bem o seu dever de administrar o patrimônio sublime em favor dos que atende e que estão sob a sua responsabilidade, alegrará o Senhor à sua chegada, porquanto demonstrou ser digno da confiança que ele lhe depositou. No entanto, se o servidor de confiança, assim que se ausentar o seu senhor, ao invés de cuidar bem de seus deveres em favor do abastecimento dos seus irmãos, passar a usar de violência, agressividade, arrogância, a favorecer a si mesmo, abusando da confiança que lhe fora demonstrada pelo verdadeiro proprietário, incorrerá no grave delito de fraudar a boa-fé de seu patrão. Surpreendido pela volta de seu amo, que o flagra na prática de tudo o que mais alegra o orgulho e o egoísmo, será cortado ao meio e colocado junto com os impuros, no local onde haverá o choro e o ranger de dentes. Não seria isso uma referência ao mundo novo para onde os maus serão levados e onde se enfrentarão com as mazelas que lhes são próprias? Mateus 25, 14 a 30 14 Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos, e entregou-lhes os seus bens. 15 A um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. 16 E, tendo ele partido, o que recebera 5 talentos negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. 17 Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. 18 Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. 19 E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos, e fez contas com eles. 20 Então aproximou-se o que recebera 5 talentos, e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo, Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. 21 E o seu senhor lhe disse, Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. 22 E, chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse, Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. 23 Disse-lhe o seu senhor, Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. 24 Mas, chegando também o que recebera 1 talento, disse, Senhor, eu conheci-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. 25 E, atemorizado, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. 26 Respondendo, porém, o seu senhor, disse-lhe, mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? 27 Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros e, quando eu viesse, receberia o meu com juros. 28 Tirai-lhe pois o talento, e dai-o ao que tem os 10 talentos. 29 Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver até o que tem ser-lhe-á tirado. 30 Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Novamente refere-se Jesus à necessidade de ser útil, para que corresponda à confiança que o patrão deposita em seu ombro no dever de administrar a sua casa durante a sua ausência. Respeitando as diferentes capacidades, o amo sabe dosar os valores atribuídos a cada um, mas, igualmente,
sabe lhes dar o mesmo prêmio se desempenham as tarefas que lhes foram assinaladas. No entanto, o preguiçoso, o inútil, o ocioso, o indiferente, o falsamente honesto que devolve o valor recebido sem nada lhe agregar do seu esforço, esse tem um destino bem diverso dos anteriores. E que valores seriam estes? Não mais moedas materiais, apenas. Riquezas são todos os dons de que as criaturas são dotadas para a multiplicação das benesses, atendendo à vontade de Deus e às necessidades humanas. A inteligência, o conhecimento, os recursos da cultura e da tecnologia, o tempo, o discernimento, a saúde, a capacidade artística, a vontade firme, os bens materiais, o trabalho digno, dentre muitos outros, são as expressões do tesouro divino colocadas sob as suas mãos. Multiplicar tais dádivas, transformando-as em alavancas do bem a serviço dos semelhantes, é produzir frutos, reproduzindo benefícios e beneficiados. Se você sabe escrever, ensine algum irmão analfabeto. Se se formou em algum curso profissional, sirva-se dele para ajudar as pessoas, não apenas para ganhar dinheiro. Disponha-se a melhorar os outros, preste um serviço voluntário com a riqueza de seus conhecimentos e conquistas. Se sabe cozinhar, ensine as pessoas interessadas no aprendizado de algum prato que lhes agrade ao invés de privar o mundo das delícias que você já é capaz de produzir. Se você teme a concorrência, está demonstrando ser um mau aluno da vida, egoísta e vaidoso, orgulhoso do seu saber e pouco disposto a partilhar com aqueles que sabem menos que você. No mundo da competitividade, os que se deixarem arrastar por ela e modelam sua personalidade por essa disputa sem fim, já garantiram o veredicto acerca do próprio destino: lançai o servo inútil nas trevas exteriores. Certamente, pelas palavras de Jesus, tais trevas não se localizam na terra, porque são trevas exteriores. Um lugar diferente e doloroso onde haverá prantos e ranger de dentes, para onde os maus, os indiferentes, os ególatras e egoístas, os preguiçosos, os servidores inúteis serão trasladados. Mateus 12, 33 a 37 e 33. Ou fazei a árvore boa, e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má, e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. 34. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que já em abundância no coração, disso fala a boca. 35. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. 36. Mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo. 37. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Quando nossas condutas parecem bem aos olhos dos homens, podem, talvez, estar sendo condenadas aos olhos de Deus. Assim, os critérios divinos são explicados por Jesus nesta parábola, onde a salvação não depende das aparências nem das palavras, mas, sim, dos sentimentos que existem no interior das pessoas que motivam todas as suas atitudes. Ao recomendar que não proferíssemos palavra ociosa, ou seja, palavra que não trabalha, que não realiza nada, que não se exterioriza em atividade, o Senhor nos alerta para que tudo o que digamos se transforme em atitudes úteis. Promessas que não cumprimos, conselhos que ofertamos, mas não observamos, opiniões que esclarecem outras criaturas, mas que não nos iluminam, tudo isto será levado em conta no exame final que, nesta parábola, vem denominado como dia do juízo, porque nossas palavras boas demonstrarão que conhecíamos a teoria, mas nossa falta de obras demonstrarão o ócio que tornará inútil o que sabíamos. Por isso é que as palavras que dissermos nos salvarão se forem boas e não forem ociosas, e as mesmas palavras nos condenarão se forem más ou, sendo boas, não se materializarem em boas obras. Mateus 15, 7 a 20. 7 hipócritas, bem proferiu Isaías a vosso respeito, dizendo: 8 Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. 9 Mas, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. 10 E, chamando-se a multidão, disse-lhes: Ouvi,
E entendei, 11 O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. 12 Então, acercando-se dele os seus discípulos, disseram-lhe: Sabeis que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? 13 Ele, porém, respondendo, disse: Toda a planta, que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada. 14 Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. 15 E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Explicai-nos essa parábola. 16 Jesus, porém, disse: Até vós mesmos estáis ainda sem entender? 17 Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre, e é lançado fora? 18 Mas, o que sai da boca, procede do coração, e isso contamina o homem. 19 Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. 20 São estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Nesta parábola, inicialmente, Jesus demonstra conhecer a hipocrisia dos falsos profetas que, aparentemente interessados no ensinamento, assim que se ausenta o professor, viram as costas e vão em busca da diversão e dos prazeres, no exercício dos vícios que tanto amam. Daí ser inócua a frequência à escola, porque não será com base na folha de chamada ou no comparecimento que o aluno conseguirá a aprovação, tanto quanto não lhe adiantará nada frequentar as religiões do mundo se isso não o ajudar na mudança essencial de sua conduta. Observe o conteúdo dos sentimentos do coração, onde se enraizam as demonstrações do que você é e que, mais importante do que aquilo que você parece ser, não deixa margem a dúvidas a respeito de seus verdadeiros méritos como aluno. Isso se observa pelo teor do que exprimimos, de nossas condutas verbais, do padrão de nossas conversas, do teor dos assuntos que mais nos atraem. Combater a mentira, a calúnia, a traição, a fala pecaminosa e imoral significa preservar-se do exercício de sentimentos perniciosos, comprometedores do nosso futuro. A salvação, como ensina Jesus, está ligada ao que nossa essência produz nas oportunidades da convivência. Se deseja você investir, pelo pouco tempo que resta, no exercício mais adequado para a modificação do destino, conviva com as pessoas, frequente os ambientes que lhe parecerem adequados, mas transforme seus sentimentos, altere a qualidade das vibrações, perdoe, não guarde rancor, arrependa-se do mal praticado e peça desculpas a quem ofendeu. Controle seus impulsos e não se escravize às exigências do corpo. Não use da boca para as condutas levianas do espírito, maldizendo pessoas, criticando suas vidas, fazendo fuxicos sobre condutas alheias, comentando os erros dos outros. Ao melhorar o que existe em seu coração, sua boca emitirá sinais luminosos do bem que já habita em você. Esse é um dos exercícios diários que nunca devemos nos esquecer. Falar só o bem, porquanto o mal não é assunto para quem deseja melhorar de verdade. Lucas 9, 23 a 26 23 E dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz, e siga-me. 24 Porque, qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-lo-á, mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. 25 Porque, que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo. 26 Porque, qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, e na do Pai e dos santos anjos. Você deseja ganhar a sua vida? Observe que Jesus se refere à necessidade de negar-se a si mesmo, tomar sua cruz cada dia e segui-lo. Quem faz isso, não consegue ficar rico, não realiza seus sonhos, nem obtém o sucesso do mundo material. Por isso, se o seu interesse é ganhar a sua vida, aparecer diante do mundo como um vencedor, como uma pessoa admirada por todos pelo patrimônio que ajuntou, esteja certo de que não conseguirá desenvolver em si mesmo os requisitos para a aprovação final nos exames da terra. Você vai perder a vida.
Diferentemente, aquele que surgir como um derrotado aos olhos do mundo porque se dedicou a fazer a felicidade dos que sofrem, a amar seu semelhante a ponto de compartilhar com ele seus bens, suas facilidades, empobrecendo-se de coisas para enriquecer de valores celestes como pedir a Jesus, esse terá conquistado os recursos perenes que lhe garantirão a salvação. Lucas 10, 25 a 37. 25 E eis que se levantou